Vamos à palavra de Deus, vamos lá? Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, versículo de número 1. Gênesis 26, verso 1. Abriu a Bíblia, Gênesis, facinho de achar. Até criança ascendente acha. Quem encontrou, diga amém? Diz o texto. Vamos fazer a leitura para depois nós entrarmos na revelação, no entendimento. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, o que a igreja que Deus disse para ele? Lê comigo. Vamos lá, todo mundo? E apareceu-lhe o Senhor e disse, o que Deus disse? Parei. Olha Deus, está surgindo um problema, surgindo uma dificuldade. O que está acontecendo? Fome. Está faltando alimento, falta de chuva, escassez. E agora? Como é que está? Ixi, rapaz, aqui está brabo, aqui está difícil. Isaque toma uma decisão. Vamos embora. Vamos para Gerar. Gerar seria a terra dos filisteus. Ele vai falar lá e vai sair da sua terra. Peraí, mas nesse tempo, Isaque está morando na terra que era a terra da promessa, a terra prometida que Deus deu a Abraão. Ele herdou, Abraão, Isaque, depois vem Jacó. Então ele está herdando do seu pai. E aí o que acontece? Vem uma dificuldade. Toda crise, toda fome é um significado do quê? De crise. E todo cristão está sujeito a passar sua crise. Tem pessoa que passa uma crise financeira, uma crise familiar, tem gente que passa uma crise emocional, tem gente que passa uma crise espiritual. A crise vem para todos. Pastor, estou passando um momento delicado no meu casamento, estou pensando em separar, estou pensando seriamente, será que se eu insisto, se eu continuo com esse matrimônio? Pastor, estou pensando seriamente, será que eu continuo no meu serviço? Estou pensando em ir embora de Francisco Morato. Estou pensando em ir para um outro lugar, estou pensando em ir para o interior, para um outro lugar mais distante daqui, essas coisas, está muito corrido. Estou com problema com meu filho. Irmão, a crise vai surgir para todos. Todos vão passar crise. O rico, o pobre, o milionário, o preto, o branco, o gordo, o magro, o que estudou, o que não estudou, todos vão passar por um momento difícil. E falando com cristão, com crente, irmãos, diante de uma dificuldade, o que muitas pessoas decidem? Eu não sei, vou dar um tempo na igreja, vou parar, vou conhecer novas pessoas. Já viu as pessoas falam um termo assim, vou respirar novos ares? Já ouviu alguém falar assim? Vou respirar novos ares? Não, irmãos, não faça isso. Diante de uma crise, de uma dificuldade, de um problema, o que eu preciso fazer? Permanecer em Cristo. Ele está dizendo, vem a dificuldade, Isaque é o cabeça, ele pensa, rapaz, aqui não está fácil, está brincadeira, eu lutei. Para você ter uma ideia, ele tinha orado pela sua esposa, Rebeca, para ter filho. Foi quantos anos de oração por Rebeca? Lembra? Quantos anos? 20 anos. Orando para que Rebeca pudesse dar à luz filhos, irmãos. Que ele pudesse ter filho. E aí o que acontece? Na primeira dificuldade, ele foi insistente na oração para Deus dar um filho. Por que ele não podia orar agora para Deus reverter essa situação? Só que aí o que Isaque decide? Decide ir. Lê comigo de novo primeiro. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, o quê? Não desças aonde? Habita na terra que eu, o quê? O pensamento de Isaque, eu vou para onde no dia, quando essa crise chegou, esse momento difícil chegou, para onde que ele falou que ia? Para onde que ele ia? Egito. Porque o Egito naquele tempo era a potência mundial, é como se fosse os Estados Unidos hoje. A terra dos sonhos. Quantas pessoas estão indo para os Estados Unidos pensando, porque lá o salário é maior, lá você vai ganhar mais, é isso, aquilo, outro e tal. As pessoas estão imaginando isso. Então, naquele tempo, o Egito era os Estados Unidos, a potência. E aí ele falou assim, eu vou para lá. Por quê? Por que ele decidiu ir para lá? Porque
essa crise, essa fome que ele está passando, já tinha vindo no passado. No passado, quando essa crise veio, irmãos, veio no tempo do seu pai, Abrão. E quando veio no tempo de Abrão, vamos lá agora, Gênesis capítulo de número 12. Gênesis 12. Gênesis 12, versículo de número 10. Gênesis 12, verso 10. Versículo de número 10. Quem encontrou, diga amém. E havia o quê? Fome naquela terra. E desceu Abraão para onde, irmãos? Nesse tempo ainda não era Abraão, era só Abrão. Quando vem a fome, quando vem a crise, quando vem um momento difícil, ele decide ir para onde? Para o Egito. E desceu ao Egito, Abraão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Veio a dificuldade, veio a fome, veio a crise, o que ele faz? Vou embora. Mas se você ler os versículos anteriores, ele tinha acabado de chegar, acabado assim, já tinha um tempo que ele tinha chegado aonde? Em Canaã. Lembra que Deus disse: ô Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, te abençoarei, te engrandecerei, você vai ser uma bênção. Abraão chegou na terra prometida que mana leite e mel. Só que quando ele chega lá, o que acontece? Vem a fome, vem uma crise. É igual a vida cristã, você veio para Cristo, talvez pensando assim, vai acabar o problema. Irmão, só porque somos de Jesus, não significa que o problema vai acabar. Se alguém falar assim, vem para Jesus que suas contas serão quitadas. Meu irmão, não é, estou mentindo. Estou fazendo propaganda enganosa. Porque vai continuar a luta, vai continuar a dificuldade. Jesus foi claro, no mundo tereis o quê? Jesus foi claro em falar, no mundo você vai ter aflição, você vai ter dificuldade, você vai ter momentos difíceis. Quando você vem para Cristo, você vai continuar tendo essas dificuldades. Só que tem uma coisa, irmãos, quando eu vim para Cristo, quando a gente vem para Cristo, nós não estamos mais sozinhos. Agora nós temos quem? O Senhor conosco. Abraão tinha Deus para com ele, mas quando veio a fome, lê comigo de novo versículo 10, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão aonde, irmão? Para o Egito. Não volte para o Egito. A mensagem de Deus, eu anotei no meu esboço, não desças, não volte para o Egito. Para onde? Para o mundo, para as coisas do mundo. Diante de uma crise, não vá tomar conselho, irmãos, com quem é do Egito. Veio uma crise familiar, pastor, estou passando um momento difícil com a minha esposa, vou conversar com o meu amigo de trabalho. Seu amigo vai falar, rapaz, larga essa mulher, mulher tem em tudo canto, e não sei aquilo. Não desças ao Egito, para quê? Para tomar conselho. Não desças ao Egito, irmãos, para querer ganhar dinheiro fácil. Não desças, permaneça, fique na presença de Deus. Estou passando uma crise, estou passando um momento difícil, pastor, estou passando uma luta emocional, a depressão insiste em querer voltar, a depressão está querendo vir, o que eu faço? Fica na presença. Não desce para o Egito não, o médico falou, olha, sai, vai conhecer novas amizades, vai isso, vai aquilo, não, fique na presença, meu irmão. Não, vai namorar, sai por aí, vai beijar na boca. O povo tem cada ideia hoje em dia, que misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Uma pessoa, entenda, uma pessoa solteira, um homem ou uma moça solteira, o que o mundo fala? Não, você tem que curtir. Você pode ter quantos homens você quiser, você só precisa o quê? Usar preservativo. Oh, meu Deus, o que é isso? Você só precisa se cuidar. A mulher é a mesma coisa, é a pílula do dia seguinte para evitar gravidez, essas coisas. No mundo eles vão dar um monte de conselho, irmão. Então, se você está enfrentando um momento difícil, um momento de dificuldade, o que? Não desça para o Egito. Não vá tomar conselhos no Egito. Não vá ver o que tem no Egito. Vou falar um exemplo muito claro. Esses dias agora aí, semanas atrás, celebrou-se a festa da carne, irmão. Alegria, sinônimo de alegria. Quantas pessoas desceram para o Egito?
Quantas pessoas desceram para o Egito, foi lá, olá, lá, oh, nem sei, nem canta mais essa musiquinha, essa aqui é mais velha que não sei o quê. Quantas pessoas desceram para o Egito? A imoralidade, isso, a bebida. Irmão, não desça. Para quê? Para querer alegrar você? Não, é porque é para me distrair, é para me espairecer um pouco. Não, mas é porque eu estou passando um momento difícil, eu estou passando um momento delicado. Pastor, falar isso é fácil, você não está no meu lugar, nem você está no meu. Fica, irmão, fica, porque o perigo de nós descermos para o Egito. Você já viu um ditado popular que diz assim: não procure sarna para se coçar? O perigo de você descer no Egito, descer para o Egito, irmãos, é você encontrar um problemão maior que você está tendo. O problema de descer para o Egito é você encontrar um problema muito maior. Abrão desceu. Quem Abrão tinha nessa época aqui, irmãos? Quando eles foram para Canaã, foi Abraão, quem mais? Sua esposa, e quem mais foi com ele? O seu sobrinho? Ló. A Bíblia só fala a menção desse. Volta ao versículo de número 4. Lê comigo o versículo 4. E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi quem? Ló com eles. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então só tem naquele tempo Abrão, esposa, Sarai, e quem? Ló, seu sobrinho. E aí chegam em Canaã. Oh, rapaz, terra que mana leite e mel. Vem a crise, vem a fome, vem a escassez. Rapaz, e agora? Momento difícil. Já sei, ouviu falar, onde tem comida? Onde é que tem fartura? Lá no Egito. Vamos embora. Abrão era bem financeiramente, bem sucedido. Então ele podia fazer viagens. Ele podia, irmão, dali até o Egito, eram muitos dias de viagem. Eram muitos dias de viagem. E aí, irmãos, eles chegaram lá no Egito. E aí lá no Egito aconteceu um problema. Aí ele tinha medo. Abrão estava com receio, porque a mulher dele era muito bonita. A Sarai era bela. E os egípcios tinham o costume de pegarem as mulheres belas para ele, né? E levar para Faraó, para as pessoas importantes e tal. Aí Abrão falou assim: ó, se alguém falar alguma coisa aí, se você é minha esposa, eles podem querer me matar e pegar você para ele. Fala que você é irmã. Por quê? Eles tinham um parentesco. Os estudiosos dizem que Abrão e Sarai, elas eram filhos do mesmo pai, mas só que não da mesma mãe. Eram parentes assim, né? Mas naquele tempo era permitido, se unir, a união, e casaram e tal. Aí o que acontece? Eles foram para lá, chegaram e foi dito e feito. Foi lá, irmãos, o rei do Egito pegar isso, aquilo outro, deu um constrangimento. E Abrão com medo, rapaz, se descobrirem, o bicho vai pegar. E o que vai acontecer? Resolveu-se o problema. Aí o que acontece? Acaba a fome, Abrão volta. Só que quando Abrão voltou, irmãos, ele não voltou só. O que aconteceu? Capítulo 16, versículo de número 1. 16, verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva, o quê? Ele tinha uma serva o quê? Cujo nome era o quê? Agar. O que aconteceu? Eles voltaram, passou-se alguns anos, já tinha se passado, quando ele saiu da sua terra, de Harã, até chegar Canaã, ele tinha 75, nessa época que ele já está com seus quase 85 anos, já tinha se passado alguns anos, e Deus tinha feito uma promessa ao Abrão. Qual a promessa que Deus fez a Abrão? De dar para ele um filho. Só que até agora nada. Cadê o menino? Se eu morrer hoje, quem vai ficar com minha herança, quem vai herdar tudo é o meu criado Eliezer. Ele está, puxa, até agora não sou mais um menino, não sou mais um rapaz. Minha esposa, a diferença deles de idade era 10 anos. Se Abrão tem 85, Sara tem 75. Como é, olha o pensamento dele, como é que nós na velhice vamos dar um filho? Minha mulher é estéril até hoje, e agora? Aí agora, o que acontece? O que eu faço? E não sei mais aquilo outro. Aí o que aconteceu? Versículo de número 2. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar,
Entra, pois, a minha serva, porventura, e terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz do quê? De Sarai. Olha, Sarai, tem uma ideia. Amor, estou pensando aqui. O quê? Me ajuda a resolver esse problema, não está fácil. Amor, tive uma ideia. Você lembra quando nós fomos no Egito? Lembro. Lá eu conheci uma moça e trouxe ela para trabalhar com a gente. Agar era o nome dela. De onde que ela era? Do Egito. Eu estava conversando com ela esses dias aí e tivemos uma ideia. E ela topou. O que que ela topou? Se você fizesse um filho nela, ela ia engravidar, nova, ela é forte, egípcia, ela ia pegar o filho e dar para a gente. O que se acha da ideia? Sarai dando uma ideia para Abrão. Quando Abrão ouve essa ideia, lê o finalzinho do versículo 2 comigo. Versículo 2, só o finalzinho. E ouviu o quê? E ouviu Abrão a voz de quem? Abrão deu ouvido ao conselho de quem? De Sarai. Continua a leitura. Qual que era o conselho? Fica com a... Vamos falar de empregada, né? Fica com a empregada, deita com ela. Se ela engravidar, ela vai dar o filho para a gente. Beleza? Beleza. Aparentemente, problema resolvido. É como se fosse barriga de aluguel hoje. A mulher emprestaria o ventre para fazer a fecundação, essas coisas e tal. Depois de nascer, daria. Como se fosse assim, só para você ter uma ideia. O que aconteceu? Versículo 3. E assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. Ficaram juntos, ele a concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus, o quê? Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. Quando ele ficou com Agar, Agar engravidou-se. Imagina a alegria de Sarai, ela ficou grávida. Amor, nós vamos ter um filho. Tudo bem, não é meu, mas ela vai dar. É como se eu for criar, como se fosse nosso. Nasceu a criança. No que nasceu a criança, meu irmão, Agar virou a cabeça. Agar começou a achar que ela era o quê? A patroa. Eu sempre brinco falando assim. Por exemplo, imagina Abrão, pessoa rica, né? Chegava lá Sara. Sara é a dona. Sara chegava na cozinha e falava assim: hoje eu quero um lagarto ao molho madeira. Tá bom? Sim, senhora. Aí daqui a um pouquinho eles começaram a fazer o lagarto ao molho madeira. Um pouquinho vinha Agar. O que vocês estão fazendo hoje? Lagarto ao molho madeira. Não quero. Não, mas dona Sara. Que dona Sara? Sara não sabe nada. Sabe quem que tem filho de Abrão? Depois que, se Abrão morrer, quem que vai ficar dono de tudo? É seu filho. Então, não quero lagarto ou molho madeira, eu quero peixe. Mas, eu estou mandando. Aí daqui um pouquinho, chegava a hora do almoço. Aí Sara, na cabeça dela, o que que seria o almoço? O que que seria o almoço? Lagarto. Falar de comida uma hora dessa não é legal não, né, irmão? Lagarto ao molho madeira. Aí ela, amor, pedi para preparar um lagarto ao molho madeira assim, você vai amar. Quando abria o troço, peixe. Ela olhava assim, mas quem mandou fazer peixe? Foi dona Agar. O quê? Dona quem? Agar. Você entende quando começou o conflito? Ela começou a se achar. E aí Sara chega para Abrão e fala assim: ó, essa mulher aí, agora que ela engravidou, depois que nasceu o menino, ela está se achando a patroa. Resolve esse problema. Era para Abrão, irmãos, resolver um problema. O que que acontece? Abrão, ao descer para o Egito, ele trouxe junto, quando ele voltou para a terra, o que que ele trouxe? Agar. E depois lá na frente, Agar vai gerar para ele o que? Um problema.
O perigo de nós descermos para o Egito é trazer alguma coisa do Egito. Abrão trouxe Agar. E o que nós trazemos do Egito? Tem gente que desce para o Egito, pega uma doença, pega uma barriga, um adultério. Não sei o que ela vai achar no Egito. Mas entenda, irmão, no Egito você não vai achar coisa boa. Entenda, descer para o Egito, irmãos, é ir para o mundo. No mundo você não vai achar nada. No mundo você só vai achar dor de cabeça, você só vai achar problema, você só vai achar dificuldade. No mundo você só vai achar ilusão. Aparentemente uma coisa linda, maravilhosa. Quando você assustar, depois fala: meu Deus, onde que eu fui amarrar meu jumento? Onde que eu estava com a cabeça de fazer uma coisa dessa? Que eu fui caçar lá? Não desça para o Egito, irmão. Não volte para o Egito. Se nós formos olhar historicamente falando, esse conflito que existe, irmãos, entre árabes e judeu, o povo de Israel, é de quanto tempo? De quanto tempo? Milhares de anos. E queira ou não, se a gente for olhar historicamente, é uma briga entre o quê? Entre o quê? Parentes, que eles são o quê? Irmãos. Você consegue entender o problema que Abrão, irmão, gerou ao descer para o Egito? Não desça para o Egito. Não vá tomar conselho, pergunte: rapaz, o que você acha que eu faço? Meu marido está fazendo isso comigo. Ih, larga ele. Mete ele na justiça. Denuncia ele, faz isso, faz aquilo. Não desça para o Egito. Para quê? Para tomar conselho, para pegar manias do Egito. Quantas pessoas estão assumindo manias, irmãos, que aprendeu no mundo? Quantas pessoas estão descendo no Egito lá para pegar tanta coisa, meu pai amado? Não cai nessa besteira, não deixa o inimigo te enganar. Fica. Ah, mas eu estou passando uma... Fica, senão não traga um problema. O que Abrão trouxe do Egito? Agar. Não deixa para o Egito, irmão, para você não trazer um problema. Aí Sarai chega e fala com Abrão para ele resolver. Versículo de número, onde que nós paramos? 6? 5, né? Por sua culpa Agar está me desprezando, eu mesma a entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com o quê? Com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou o quê? Chupa essa manga. Chupa essa manga, Abrão. Imagina Abrão: amor, mas foi você. Cala a boca, você foi deitar com ela, seu sem vergonha, vagabundo. Mas foi você que está dentro. Por que você não falou não? Você aceitou na hora também, né? Você consegue entender o problema que Abrão achou, irmão? Que ele se meteu? Tudo por quê? Porque quando ele desceu no Egito, ele trouxe o quê? Algo do Egito. Não leve nada do mundo para a sua vida, meu amado. Nenhuma mania, nenhum costume. Nada que é do mundo é bom. Nada que vem do Egito presta, irmão. Nada. Deus tirou o seu povo do Egito, que estava prisioneiro, cativo lá, por anos. Não desça para o Egito para tomar conselho. Ah, não, vou ser livre, eu vou assumir minha sexualidade. Não, você vai estar desagradável, você está indo contra Deus, indo contra o que a palavra diz. Não, o importante é ser feliz. Não, irmão. Não vai, não volte. Lá depois você vai entender, fala assim: rapaz, hoje, um exemplo, vamos falar aqui, uma pessoa acima dos seus 50 anos. Uma pessoa acima, levanta a mão, quem tem acima de 50 aqui? Acima de 50? Muito bem. Hoje, com a cabeça que você tem, se você tivesse essa capacidade de voltar no tempo, lá no passado, você evitaria fazer algumas coisas na vida, sim ou não? Sim ou não? Ou você não se arrepende de nada? Ah, pastor, se eu pudesse, eu não teria desistido da minha faculdade, eu não teria desistido das coisas que eu estava fazendo, esperaria um pouco mais, isso, aquilo, outro. É ou não é?
Meu irmão, se você hoje, irmão, já a pessoa só pensa no momento, no agora, mas tem amanhã. Não, vamos levar, não tem problema, vamos. Olha o problemão que Abrão está com ele nas mãos. E olha o que diz o versículo 6, deixa na linguagem de hoje, Isaac. Versículo 6, e Abrão respondeu, está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la, tanto que ela o quê? Agora ela começou a maltratar, desprezar Agar, que está grávida de quem? Queira ou não, o filho que Agar carregava no ventre era filho de quem? Como que Abrão fica, meu Deus? Se ela fica nervosa, agitada, e ela tem um aborto espontâneo, se a pressão dessa, se ela fica nervosa e dá uma crise nela, e tem que fazer parto às pressas, e essa criança morre. Você consegue entender, irmãos, aonde que Abrão está? Um ditado popular que diz, ele está entre a cruz e agora. Mas eu pergunto, esse problema poderia ter sido evitado, sim ou não? Sim ou não? Como? Não indo para o Egito. Em tempo de crise, não volte para o Egito, não volte para o mundo, não volte para as amizades antigas, para a farra antiga, para as bebidas antigas, para os lugares antigos que você frequentava. Não volte, fica. Abrão, irmãos, desceu para o Egito. Quando veio essa mesma crise no tempo de Isaac, onde que nós começamos? Gênesis 26, volta lá, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, aquela que Abrão enfrentou, que foi nos dias de Abrão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, o quê? O quê? Não desças, habita na terra que eu... Deus está falando para Isaque o quê? Não desce, porque você pode sofrer igual seu pai sofreu. Deus, entenda uma coisa, olhe para mim. Deus fala comigo hoje, Deus fala conosco hoje, porque Ele já está no nosso amanhã. Deus fala conosco hoje, porque Ele sabe o que está por vir. Então muitas vezes quando Deus está falando, Ele está nos alertando do perigo que está na onde, irmãos? À frente. Do perigo que está à frente. Imagina que você vai numa rodovia, e aí você está numa rodovia, e você, eu no seu caminho, eu pego um GPS, coloco lá no GPS o meu destino. Exemplo, daqui para... lá naquele lugar, lá onde tem aquela terma dos Laranjais, como que é o nome? Olímpia. Eu quero ir para Olímpia. Vamos para Olímpia. Eu não sei o rumo. Então vamos. Aí eu coloco, estou indo para Olímpia. Aí daqui um pouquinho, irmãos, ele fala assim, o Waze fala assim, acidente a 500 metros. Ele está me alertando que lá na frente tem o quê, irmãos? Tem um acidente. Buraco na via a 500 metros. Ele está me alertando, mostrando que lá na frente tem o quê? Tem um buraco. Deus é esse, irmãos, que está mostrando para nós, ó, se você fizer isso lá na frente vai ter consequência, porque toda ação tem uma reação. Se você agir de forma errada, meu irmão, a reação vai vir de forma errada. Se você agir de um jeito errado, não estou nem aí, vou soltar o pé na jaca, vou isso, vou aquilo, vou chutar o balde, não estou nem aí, Eu lembro daquele meme da internet, né? Só se vive uma vez, vou gastar tudo. A pessoa está viva, já tem mais de 100 anos, coitado. E devendo, né? Não, porque a gente tem que aproveitar isso, aquilo, outro. Só se vive uma vez. Calma lá, irmão. Não desça para o Egito. Não vá se aventurar lá, não. Deus disse para ele permanecer. Continua, versículo 3. Peregrina, anda nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão. O quê? Deus fala para Isaque o quê?
ficar. Fica que eu vou te abençoar. Fica, irmão. Não se aventure no Egito. Essa crise, esse momento difícil, essa situação complicada que você está passando, vai passar. Esse momento difícil, financeiro, familiar, emocional, espiritual, não sei. A crise que você está passando, enfrentando esses dias, vai passar. Pastor, estou enfrentando a dor de uma perca. Fica, vai passar essa dor. Vai ficar saudade, mas essa dor vai passar. Deus é especialista em tratar, meus irmãos, feridas na alma. Deus é especialista em tratar feridas que ficam na nossa alma. Fica, não vai não. Não, olha o que Deus fez comigo. Poxa, tantos anos fiel. Olha aí, eu fiel a Deus, todo esse tempo perdendo tempo na minha vida. Não, fica, irmão. Ele vai abençoar. E, versículo 4, Deus continua dizendo: multiplicarei a tua semente, e como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Ele guardou tudo que Deus disse. Versículo 6, e assim habitou Isaque aonde? Ele foi para o Egito? Ele foi para o Egito? Ele ficou. Olha o versículo 10, quando ele ficou. E disse a Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente nos teria detido alguém, teria deitado alguém deste povo com a tua mulher e terias trazido sobre nós esse delito? É porque ele falou, não, é que eles queriam pegar a mulher dele. Não, ela é minha irmã, aquilo outro. Aí ele falou assim, cara, o que você fez, meu? O pessoal viu você pela janela, você acariciando sua esposa, o que você está fazendo? Versículo de número 12, dá um pulo para o 12. E semeou o quê? Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o quê? Porque o Senhor o quê? O abençoava. Diga amém. A crise passou? Passou? A fome passou? Chegou o tempo de Abraão o quê, irmãos? Colher. E preste bem atenção, lê comigo versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, lê comigo, naquele mesmo, não demorou para a bênção chegar. Não desça para o Egito, irmão. Não desça para o Egito, fica. Essa crise vai passar, o tempo de colher vai chegar. Esse momento difícil que você está passando financeiramente, irmão, não faça besteira de sair emprestando dinheiro aí, ó. Espera. Ai, pastor, mas não tem mistura. Come só arroz, irmão. O que eu faço? É melhor você comer um arrozinho puro hoje do que se endividar para ficar comendo carne. Depois você está, ai meu Deus do céu, não tem. Aí o que a pessoa vai fazer? Quando ela está apurada, devendo o empréstimo. Ai, pastor, esse mês eu não vou poder dar meu dízimo porque eu tenho que pagar o empréstimo que eu fiz. Mas por que você fez? Não saia por aí emprestando dinheiro, ajuda, irmão. Tem gente que para pagar um banco, empresta de outro banco. Crédito hoje é a coisa mais fácil que você, irmãos, tem para você conseguir. Antigamente era mais difícil, né? Hoje, não sai por aí emprestando, não saia por aí comprando, não saia por aí fazendo coisas, irmãos. Não, espera. Semeie, lute, ore. Você está plantando. A oração que você faz, o clamor que você faz é uma semente que você está lançando. E toda semente que você lançar, pode ter certeza que dessa semente você vai o quê? Colher. Como que ele colheu? Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano o quê? Sem medidas. Porque o Senhor o quê? E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou o quê, irmãos? Se tornou o quê? Muito grande. Irmão, se você permanecer na presença, permanecer na palavra, permanecer na fidelidade, permanecer na santidade, você vai ser grande. Um grande homem de Deus, um grande empresário, um grande marido, uma grande esposa,
um grande jovem, uma grande moça. Você vai ser alguém grande nessa terra. Entenda, vai ser grande com a bênção de Deus. Fica, terminando, para terminar, Eclesiastes 10. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 10, versículo 4. Eclesiastes 10, 4. Por favor. 10, 4. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler? Levantando-se contra ti o espírito do governador. Quem governa esse mundo? O diabo. Levantou-se o diabo, a perseguição levantou-se contra você. Lê comigo, todo mundo, o quê? Não deixes o teu. Por quê? O acordo é um remédio que aquieta grandes o quê? Põe a linguagem de hoje para mim aí, Isaac. Olha essa versão aqui para você entender melhor. Eu achei muito bonita essa versão aqui, ó. Olha lá. Se uma autoridade se zangar com você, deu problema, não peça demissão. Não sai do seu lugar. Continua. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a... Se você não perder a... Se você não perder a calma. Não perca a sua calma. Não sai por aí fazendo besteira. Não sai por aí, irmãos, comprando. Não sai por aí emprestando. Não saia por aí pegando dinheiro. Não saia por aí fazendo coisas que, por causa de vaidade. Ai, pastor, é que meu filho quer. Você vai se endividar por causa de prazer, capricho de filho? Não, meu irmão, não faça isso. Lendo comigo, erros sérios podem ser perdoados se você não perder o quê? Não perca a sua cabeça. Não perca a sua cabeça. Não sai por aí brigando, xingando. Não sai por aí pedindo demissão. Não quero, não preciso de nada. Não desça para o Egito. Fica. Levantou-se o espírito do governador. Levantou-se a crise. Levantou-se a dificuldade. Fica no seu lugar. Deus vai te abençoar 100 vezes mais. Deus quer te fazer grande. Deus fez de Isaac grande, irmão. Deus fez de Isaac um grande homem. Isaac não desceu. Uma coisa que eu acho muito bonito. Os patriarcas, lembra? Abraão, Isaac e Jacó. Qual era o nome de Abraão no começo? Abrão. Abrão se tornou Abraão. Qual era o nome de Jacó? Nasceu com o nome de Jacó. E depois ele mudou o nome para Israel. Isaac nasceu como Isaac e mudou o nome para Isaac mudou o nome para... Isaac não precisou mudar o nome. Isaac não precisou mudar seu nome, porque ele não cometeu o erro que os outros cometeram. Não cometa o erro que os nossos pais, que outras pessoas, que outros crentes, que outras pessoas cometeram. Fica. Isaac não precisou mudar, meu irmão. Isaac, quando Abraão, a gente olha os erros de Abraão, e se for comparar os três na balança, Isaac ali, irmãos, é o filho da perfeição. A mulher dele não podia ter filho. Quantos anos ele orou para a mulher dele engravidar? 20 anos. Jacó casou com... Quanta mulher que Jacó passou o rodo. Abrão tem Agar. Isaac. Fica, irmão. Não desça para o Egito. Permaneça na presença, permaneça com Cristo, permaneça na palavra, irmãos. Se você permanecer, grandes erros, defeitos, problemas vão ser evitados, e você pode ter certeza que você vai ser abençoado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aplauda Jesus, que Ele merece. Amém. Amém? Fica de pé. Vamos fazer uma oração. Pastor, eu estou sendo tentado, pastor. Pastor, você não tem ideia da tentação que eu estou enfrentando esses dias, pastor. Passando uma tentação aí séria, querendo largar meu marido, a gente brigou, a gente discutiu, a gente teve um desentendimento, eu estou pensando seriamente em voltar para casa de mamãe. Falei com a minha mãe, ela falou, pode vir, filha, aqui a sua cama está aqui, onde come um, come dois.
Pastor, lá no meu serviço, lá eles não estão me valorizando, vou sair, não sei o quê, lá é muito panelinha, muito grupinho. Não seja precipitado, irmão. Não sai por aí fazendo loucura, besteira. Eu vou lá quebrar a cara de fulano. Pastor, fulano falou de mim, eu vou lá mostrar para ele o que ele pensa que ele está fazendo. Vou lá quebrar a cara dele, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou mostrar que não se mexe com homem. Não tem gente que tem esse machismo. Eu sou homem. Para com isso, meu amado. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Fica, não desça para o Egito, porque no Egito você vai achar problema. Coloque a mão no seu coração. Jesus.